João capítulo 6, versículo 44. Algumas verdades bíblicas nesse texto é motivo de discussões até hoje. As linhas teológicas para a salvação se embasam nesses versículos. A exemplo é a linha da predestinação. Esta foi uma mensagem forte que Jesus pregou. Ao término dessa mensagem, em vez de trazer mais convertidos, na realidade, fez com que muitos discípulos do Senhor Jesus deixassem de seguir. Se você ler no versículo 66, diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Foi uma mensagem pesada para aquele tempo. Difícil compreensão, mas que é necessária para os nossos dias o entendimento da mesma. Jesus demonstra nesta mensagem a incapacidade humana de se achegar a Deus, de receber salvação, de ser salvo. Jesus deixa claro aqui que Ele tem o controle de tudo e que é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta. Nos versículos 54 em diante, que é onde Ele pega mais pesado no seu argumento, onde Ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 53 diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E foram essas palavras que muitos, ouvindo isso, disseram, está no versículo 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Há uma incapacidade humana de se aproximar-se de Deus. Essa incapacidade não é física, porque se fosse uma questão física vir a Cristo, todos poderiam vir a Cristo. Mesmo aqueles que têm alguma dificuldade física, poderia usar-se da sua outra área que não tem dificuldade para se aproximar de Jesus. Poderíamos, quando falar do amor de Jesus, qualquer um vir até a frente e falar: eu aceito ao Senhor Jesus, porque eu tenho condições, eu tenho perna, eu tenho condições, eu tenho conhecimento. Se lhe faltar algo desse tipo, eu tenho a possibilidade de crer, de pensar, de aceitar. Se fosse uma questão física, todos aceitariam, todos teriam condições de aceitar Jesus, porque nós temos, numa situação física, a possibilidade de se render aos pés do Senhor Jesus. Mas esta incapacidade não está no âmbito físico, até porque, se fosse simplesmente isso, não precisaríamos do Espírito Santo. Era só a pessoa olhar, após uma mensagem, dizer: eu quero Jesus, andar até a frente. Se não tiver a possibilidade de andar, vir a uma cadeira de roda. Se não tiver uma possibilidade de enxergar, apenas confessar ou ser trazido por alguém que o caminhe. Mas viria até o Senhor Jesus. Jesus está dizendo no versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Não é uma questão física se
questão também mental. Quantos de nós já não falamos do Evangelho? Quantas pessoas já não parou para nos ouvir horas e mais horas, e ao término de uma conversa virar para nós e falar: você tem razão, isso me parece certo. E você pergunta: você quer se render aos pés do Senhor Jesus? E a pessoa diz: não é hora, não é para mim. Se fosse uma questão apenas intelectual e mental, seria fácil, apenas deveriam entender que Jesus veio a esta terra, que Jesus morreu para nos salvar, e as pessoas viriam simplesmente por conhecer. Até mesmo o mais leigo da sociedade conhece o que é certo do que é errado. Não é uma questão intelectual. Na realidade, o que nos impede, a incapacidade do ser humano de se aproximar de Deus, de ir até o Senhor Jesus, estar mais profundo, está relacionado à nossa natureza pecaminosa. Quando nós perdemos a nossa natureza adâmica na queda, quando o pecado entrou, nós nos rebaixamos de tal forma que ficou impossível ir até Cristo sem com que Deus nos traga, com que Deus trouxesse. A nossa natureza foi corrompida. Um exemplo simples: se você pegar um lobo e você trazê-lo para o educar e colocar numa grama e o dar um banho nele e fazer e querer que ele se torne uma ovelha, e você tratá-lo como uma ovelha, ele vai continuar sendo lobo, ele vai continuar sendo carnívoro. Por quê? Porque a sua natureza é de lobo. Olha que interessante, aí está a impossibilidade de um lobo se tornar ovelha, por causa da natureza. Se você comparar o lobo com uma ovelha, você vai ver que o lobo tem boca, assim como a ovelha tem orelhas como a ovelha tem pernas como a ovelha tem. O lobo tem uma estrutura corpórea, assim como a ovelha tem. Só que a diferença é que o lobo, a natureza dele é carnívora, e a ovelha, a natureza dela é de comer vegetal, é de comer capim. É uma questão da natureza. É por isso a dificuldade de se render aos pés do Senhor Jesus. Não é uma questão física, não é uma incapacidade de entrar numa igreja e vir à frente e se render aos pés do Senhor, ou quando estiver acompanhando uma mensagem, após ela se render, mesmo que tenha condições físicas, não consegue. Mesmo que tenha conhecimento, entenda que aquilo ali parece ser certo, que aquilo ali era verdade. Mesmo, eu conheço, por exemplo, já é declarado um filósofo que diz: olha, eu acho extraordinário o cristianismo, eu acho que é uma religião extraordinária, Jesus fez algo extraordinário, mas eu não creio. Ele conhece a vida de Cristo, sabe como é, acredita no resultado, mas não consegue se render aos pés do Senhor Jesus. Tem condições físicas, tem condições psicológicas, mental, sabedoria, mas a natureza é caída. O que diferencia, o que dificulta é a nossa natureza. Por isso que Jesus fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim é o ser humano. A natureza está tão corrompida.
Quais são as atrações que Deus traz, então, que Deus tem para trazer o homem para perto dele? Como é que Deus faz isso? Que mistério é esse? Nós poderíamos dizer que é através da pregação da palavra. E a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus pregou a palavra, nós pregamos a palavra. Mas deixa eu te trazer um questionamento. Será que a minha pregação, será que a minha palavra é mais poderosa? O meu argumento é mais poderoso do que o argumento do próprio Senhor Jesus? Será que eu tenho mais autoridade na palavra do que o próprio Senhor Jesus? Jesus está dizendo aqui para um povo que ele havia pregado. Se você olhar o contexto, o momento que está acontecendo, você vai ver que Jesus, ele vai para um outro lado do mar, e as pessoas começam a querer estar perto dele, e as pessoas veem que ele não está de um lado, está do outro. Todos entram num barco, em vários barquinhos, vão ao encontro do Senhor Jesus. Quando chegam diante de Jesus, o Senhor Jesus, nesse dia, ele começou com mensagens só daquelas que nos faz pensar. A primeira coisa que ele falou, você vai ver no versículo 26, quando todos se encontram com ele. Versículo 25 diz: e achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus vira para aquela multidão que foram ali para ouvir ele. Jesus disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus começa chamando a atenção deles, falando: vocês vêm atrás de mim, não por causa do sinal, não porque eu sou o Cristo, mas porque vocês querem encher a barriga, mas porque vocês querem comer pão de graça. Jesus chama a atenção deles para que eles entrem, entenda, e logo ele dá um conselho sobre por que tem que trabalhar. Fala: não trabalhe apenas por causa da comida, não trabalhe apenas por aquilo que é corruptível, mas trabalhe para a obra de Deus. E é quando ele fala: e a obra de Deus, quando pergunta a ele, é essa: a obra é que creiais naquele que ele enviou. Jesus está falando. E aí é quando ele entra na questão do pão. Começam a fazer questionamento para o Senhor Jesus. Jesus entra na questão do pão, que fala que Moisés, na verdade, não deu o pão do céu. Isso os choca eles, porque eles acreditavam que Moisés deu o verdadeiro pão. Jesus então chama a atenção para ele e fala: não, Moisés não deu o verdadeiro pão, Deus que deu o verdadeiro pão, e este pão sou eu, que desceu do céu para te alimentar. Jesus, quando se apresenta como pão, aí ele começa a trabalhar essas questões. Você vai ver no versículo 37 ele dizendo: todo que o Pai me dá virá a mim, e a quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. No versículo 39 ele fala que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E as pessoas estão ouvindo aquilo, alguns incomodados, a pregação está pesada. Olha o argumento, olha a mensagem. No versículo de número 64, ele diz: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que o haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Ele reforça isso. É onde os discípulos vão embora. É a pregação, é a palavra, é o argumento, é uma palavra bem colocada. Não.
Senhor Jesus, todo mundo ia aceitar a Ele. Porque se tinha alguém que tinha um bom argumento e tinha firmeza do que falava, autoridade no que falava, era Jesus. E Jesus está falando que muitos não criam. Não tem, irmão, ninguém hoje que tem mais autoridade. Estou falando na pregação e na operação de maravilhas, como Jesus. E mataram ele. Na realidade, Deus atrai no coração. É um mistério que Deus vai no coração e Ele atrai, mas Ele não obriga. Deus, Ele é um cavalheiro. É por isso que a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E isso é tão interessante e que alguns não entendem. Jesus está falando, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Aí podem entrar em questão, então quer dizer que vem, porque Deus obriga, Deus arrasta e traz. Não. Se a gente perguntar a cada um aqui, que se rendeu aos pés do Senhor Jesus, cada um vai dizer, Deus não me obrigou. Mas todos vão dizer, se não fosse Ele eu não estaria aqui. Aleluia. Quem pode dizer que levantou pela manhã e disse, eu hoje vou virar crente? Cada um tem uma história, cada um comprova com a sua experiência que Deus verdadeiramente foi lá e resgatou. Deus arrancou do monturo, arrancou da sarjeta, lavou, remeu e colocou diante dele para a glória do Senhor Jesus Cristo. Interessante, o que é que Deus faz? Deus traz, mas Ele não obriga. Na realidade, Ele nos faz ficar dispostos. Ele nos faz de uma forma misteriosa ficar suscetível, abrir o coração. Ninguém é salvo contra a sua vontade. Ninguém é obrigado a se banhar no sangue do Cordeiro. Ninguém será colocado à força no céu. Deus, de uma forma extraordinária, divina, Ele vem até nós. É quando Ele nos coloca de uma forma disposta. O Espírito Santo nos convence do pecado. E quando você é convencido do pecado, entende que precisa de salvação e vem se render ao Senhor Jesus, feliz, aleluia, aceita de bom grado e se rende aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que tem alguns jargões, né, que usamos muito tempo. Se não vir por amor, vem pela dor. Irmão, Deus não precisa disso não. Deus, Ele pode até operar no meio da dor, mas Ele não precisa colocar ninguém na dor para fazê-lo aceitar a Ele, porque Ele não quer que ninguém o aceite por dor. Deus quer que se renda aos pés dele por amor. Aleluia. Entendendo que só Ele salva, que Ele é o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Deus não precisa te colocar de uma forma difícil, a qual você fique chateado no mundo e você queira vir para Deus. Não, Deus tem coisa muito melhor. Deus é muito maior do que o mundo. A alegria de Cristo é muito maior de qualquer coisa deste mundo. O que o Senhor Deus faz, Ele traz de uma forma a qual você venha com alegria, com satisfação, entendendo que precisa de salvação, e assim Deus começa a operar, Deus começa a libertar, Deus salva, cura e dá garantia de entrada no céu.
Antes disso tudo, o que é que Deus faz conosco? Como é que Ele nos coloca disposto? Antes de tudo, Ele nos prova que somos incapazes. Enquanto o ser humano achar que pode chegar no céu com próprios méritos, enquanto ele achar que porque ele tem uma boa cultura, porque ele é bonzinho, não precisa se render, enquanto ele achar que está tudo bem, Deus não o convence, porque não tem condições de convencer do pecado aquele que acha que não peca. É por isso que antes de se render aos pés do Senhor Jesus, tem que entender que precisa. Ninguém vai ao médico porque está doente. Vão ao médico porque entende que está doente. Porque tem pessoas que estão doentes, acha que não está e não vai ao médico. Agora, quando você está doente, entende que está doente e acredita que indo ao médico vai ficar curado, você sai da sua casa e vai para o médico. É igual a salvação. Primeiro a humanidade está doente, mas precisa entender que está doente, reconhecer que está doente, para chegar diante do médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, e receber a cura da alma. Foi o que nós fizemos quando o Espírito Santo veio e nos convenceu. A primeira coisa que ele nos convenceu é que estávamos doentes, estávamos perdidos. E assim então Deus nos trouxe para o Senhor Jesus. E Jesus diz: de maneira nenhuma o lançarei fora, mas o ressuscitarei no último dia. Aleluia! O que é que eu faço com as minhas convicções então? Eu aprendi dessa forma, aprendi daquela forma, eu cresci assim, eu pensava assim, achava isso. Primeiro, precisa entender e se convencer que não pode vir a Deus com as suas próprias forças. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Entender que precisa de Deus, entender que precisa do Espírito Santo, entender que precisa se render. Depois, precisa esvaziar-se de si mesmo, de qualquer pretensão humana que é fracassada. Precisa deixar todo o ego, esvaziar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Precisa se esvaziar de todo conceito, preconceito, e aí assim abrir o coração. E o Espírito Santo, ele vai te convencendo, e você vai entendendo que estava errado, entendendo que precisa de Salvador, entendendo que a vida aqui é passageira e nós vamos encarar a eternidade, e que nós temos que saber entender que há dois caminhos. Precisamos entender que vamos encarar o nosso Deus, vamos encarar o Deus Todo-Poderoso quando chegar a morte, e que haverá um arrebatamento. Vai pagar para ver? Vai querer realmente colocar a sua vida eterna em xeque por causa de convicções e palavras que alguém disse? Eu não. Eu prefiro crer que Jesus disse: não temas, para onde eu estou indo? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! E eu voltarei para buscá-los, para morar eternamente comigo. Palavra do nosso Senhor Jesus. Eu prefiro acreditar no que Ele falou. Eu prefiro acreditar na palavra do Senhor Jesus do que na palavra de um estudioso, do que de um psicólogo, de que um historiador, de que um arqueólogo, de que um filósofo, de alguém que nasceu, viveu no máximo 100 anos e criou uma ideia, uma religião, uma ideologia, deixou por escrito e fez algumas pessoas acreditar. Eu prefiro crer na palavra do Senhor Jesus quando diz que há um céu nos esperando e há um inferno que é real, e que para que nós possamos estar com Ele na eternidade precisamos se arrepender e acreditar e aceitar a Jesus.
você abre o coração, o Espírito Santo vem e fala contigo, e você entende que só Jesus é o caminho, que você entende quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, depois desses passos, o vir a Cristo é um momento de alegria, não é por força nem por violência, a pessoa vem com bom grado. Aleluia. É por isso que nós temos aquela questão falando do primeiro amor. Lembra quando você veio a Cristo? Aleluia. Estava cansado, precisava de refrigério. Por acaso alguém aqui, para aceitar a Jesus, foi um obreiro até você e puxou pela camisa e jogou aqui na frente? Não. Será que alguém aqui foi obrigado a base de chicote para aceitar a Cristo? Não. Muito pelo contrário, muitos dos nossos irmãos, a base de chicote, debaixo de opressão, não negaram ao Senhor Jesus, de tanta alegria e satisfação que eles tinham de ser salvos. Aleluia. E aí vem pela graça, vem voluntariamente para receber a salvação. Isso se chama graça, favor imerecido. Não merecemos, não temos força, não temos condições, e ainda inimigos. A palavra de Deus diz: quando eram inimigos, Deus deixou a sua glória. Jesus deixou a sua glória, veio a esta terra para trazer salvação. Ainda sendo inimigo dele, ele nos amou. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Muitos de nós tivemos um período lá fora, dando ocasião à carne, escarnecendo do céu e do Senhor Jesus. E o que é que Jesus estava fazendo? Pesando a mão, jogando raio, mandando maldição? Não. Jesus estava apenas enviando missionários, homens, para te dizer que aproximadamente 2000 anos atrás, ele estava de braços abertos numa cruz, derramando o seu sangue para salvar a minha e a sua alma. E ele não quer que venha até ele forçado, não quer que venha a ele por dor, não quer que venha a ele obrigado, mas ele quer que você se convença que precisa dele e venha até ele necessitando de cura, de libertação, e ele de maneira nenhuma nos lança fora, antes nos promete nos ressuscitar no último dia. Aleluia, glórias a Jesus. É por isso que nós estamos num lugar como esse. Nós viemos numa reunião como esse, não é porque somos obrigados, não é porque temos que bater uma continência, não é porque se a gente deixar de vir a um culto, Deus vai pesar a mão, se a gente deixar de fazer a obra, o Senhor Deus vai vir e vai colocar a chaga. Não, nada disso. Essas ditaduras são para outros deuses, essas opressões é do outro lado. Aqui não, a gente vem porque a gente ama. Aleluia. A gente vem porque a gente ama sentir a presença de Deus. Aleluia. A gente vem porque aqui a gente sorri, a gente fica alegre, a gente se derrama. A gente vem num lugar como esse porque depois de um dia árduo de trabalho, decepções, a gente dobra o joelho e começa a falar com o nosso Senhor Jesus, e o Espírito Santo, outro Consolador, vem até nós e nos consola. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Jesus. Nós viemos num lugar como esse, alegres. E se alguém estar aqui nessa noite ou ao redor e quiser sentir essa alegria também, aleluia,
Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Aleluia. Deixa o Espírito Santo lhe tocar, lhe mostrar que você precisa dele. Deus é Deus independente do ser humano. Deus continua sendo Deus. Independente da adoração vindo da terra, ele é adorado por anjos. Os demônios se estremecem diante dele. Mas ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas tenha vida eterna. Deus, ele nos convida. Deus, ele quer nos trazer para o Senhor Jesus. Deus, ele quer nos trazer para perto, mas não é com força, é tocando no coração, nos convencendo que nós precisamos. E quando você se convence que precisa, entende a sua necessidade, entende que precisa de um Salvador, aí então o Senhor Jesus vem e diz: eu posso te salvar, eu tenho autoridade para te salvar, o meu sangue é puro a ponto de purificar o teu pecado, te deixar limpo. Enquanto você está, o que você precisa eu tenho, o que você necessita eu posso, eu tenho condições de te trazer salvação, libertação, livramento nessa terra, mas principalmente eu tenho condições de abrir as portas do céu para você, e você ter uma vida eterna nas mansões celestiais. Aleluia, aleluia. A gente se esforça para trazer uma mensagem que lhe convence. A gente estuda, a gente busca, mas a salvação é algo entre cada um e Deus. Eu posso trazer o melhor argumento, orar, jejuar, fazer o que eu quiser, eu continuo sendo apenas um instrumento, e só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Quem sou eu para dizer que a minha pregação é melhor do que a de Cristo? Jesus pregou e pessoas não creram. Por isso que ele diz: se não for Deus, o convite é: deixa Deus te trazer para perto. Deixa Deus te trazer para perto. Isso é tão real que quem de nós aqui pode bater no peito, já sendo salvo, que vai até Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra, sem a misericórdia de Deus? Se nós, para chegarmos num lugar como esse, precisamos que Deus nos conduza, a nossa oração é: Senhor, tenha misericórdia, me faça ler mais a tua palavra, me faça ser mais fiel, me faça orar mais, eu quero estar mais na tua presença, porque nós entendemos que dependemos de Deus, já sendo salvo. Imagina quem não tem salvação, depende mais ainda de Deus. Mas Deus, Ele continua amando a todos. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, aleluia, eu entrarei, cearei. Se alguém quiser vir até mim, eu não vou obrigar, mas eu lhe garanto que terá melhor presença na sua vida. Aleluia, aleluia. Jesus está dizendo: não arromba a porta do coração, mas eu lhe garanto que se você abrir a porta do seu coração e eu entrar, aleluia, você vai ter uma ceia, você vai ter uma festa, você vai ter um momento com Deus que será um divisor de águas na sua vida. Você vai ver algo diferente, jamais visto nessa terra, algo que nenhum ser humano consegue fazer. Nada dessa terra consegue trazer esta alegria, a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia.